Áudio 18. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês que me ouvem e que me acompanham nos estudos deste livro de Rick Renner, Armado para a Guerra. Me chamo Ana Amélia Vieira, falo da cidade de Rio Verde, Goiás. Sou membro da Assembleia de Deus Missão aqui nesta cidade. E é um prazer para mim estar junto com vocês, estudando este livro nos áudios diários, assim como temos feito todos os dias. Vamos então para mais um estudo neste dia. Dando continuidade ainda no capítulo 8, nós vamos falar hoje sobre o engano do diabo. O engano ocorre quando uma pessoa acredita nas mentiras que o inimigo diz. No instante em que alguém começa a aceitar as mentiras de Satanás como verdade, é o exato momento em que esses pensamentos e jogos mentais malignos começam a produzir a realidade do diabo em sua vida. Por exemplo, o diabo pode atacar a sua mente lhe dizendo repetidamente que você é um fracasso. Entretanto, enquanto resistir a essas alegações demoníacas, elas não exercerão absolutamente nenhum poder sobre a sua vida. Mas, e se você começar a dar crédito a essas mentiras e encará-las mentalmente como a verdade? Essas mentiras, então, começarão a controlá-lo e a dominar as suas emoções e o seu pensamento. No fim, a sua fé nessas mentiras lhe dará poder e fará com que elas criem uma realidade genuína em sua vida. E você se tornará um fracasso. Essa é a manifestação completa do engano. Muitos casamentos fracassam por causa de falsas alegações que o inimigo tenta plantar nas mentes de cada um dos cônjuges. Enquanto o casal repete essas alegações, as mentiras do diabo não exercem qualquer poder sobre o casamento. Entretanto, quando um dos cônjuges começa a prestar atenção nessas mentiras e a permanecer nelas, ele ou ela deu o primeiro passo fatal rumo ao engano. Veja, por exemplo, o caso de um casamento que está em excelente forma, até que um dos cônjuges começa a cismar com dúvidas e suspeitas não justificadas sobre o outro. Isso é claramente obra do inimigo para deteriorar a confiança do casal em seu casamento. Em princípio, esse cônjuge sabe com certeza que essas suspeitas são mentiras absolutas do diabo. Na verdade, ele ou ela pensa: o nosso casamento nunca esteve melhor. Mas o inimigo continua a triturar a mente desse cônjuge. Seu marido ou esposa não está feliz com você. Seu casamento está com problemas. Esse relacionamento não pode durar. Isso é bom demais para ser verdade. Infelizmente, enquanto esse querido cristão prestar atenção a essas insinuações mentirosas, a porta permanecerá aberta para o diabo continuar triturando a mente dessa pessoa e oprimindo as suas emoções. Depois de algum tempo, a mente da pessoa, esmagada e cansada de se preocupar, começa a acreditar nessas falsas alegações. A fé do cônjuge nessas emoções e suspeitas mentirosas pode então capacitar as mentiras a se tornarem realidade em seu casamento. Abraçando mentalmente essas falsas insinuações, o cônjuge abre a porta para o inimigo penetrar em sua mente. Assim, o processo da confusão é implementado. Os jogos mentais são colocados em funcionamento. A percepção desse crente das coisas fica distorcida e torta. Se esse processo de sedução e engano não for paralisado nesse ponto, provavelmente será apenas uma questão de tempo até que o crente, com a mente esgotada, comece a abraçar essas mentiras mentais como se elas fossem realmente verdade. Qual é o resultado final do engano do diabo? Quando um crente acredita falsamente que o seu casamento está falindo, que ele morrerá de uma doença terminal ou que ele não tem esperança para o futuro, esse crente abre a porta para o inimigo levar essas sugestões mentirosas da esfera do pensamento para a esfera natural, onde elas se tornam uma realidade genuína. As falsas percepções desse crente dão poder às mentiras, e o diabo usa essas falsas convicções para criar sua própria realidade na dimensão natural. Talvez o inimigo tenha bombardeado a sua mente constantemente com doenças. Talvez as alegações mentirosas dele tenham dito repetidamente que você vai contrariar uma doença terrível e ter uma morte prematura. Quando essas mentiras atacarem a sua mente, você resistiu a elas e se recusou a crer no que estava ouvindo?
Agora, porém, você começou a se perguntar se esses pensamentos podem ter alguma validade. Se não interromper esse processo, será apenas uma questão de tempo até que você comece realmente a se sentir fisicamente doente em seu corpo. Não dê crédito a essas insinuações mentirosas. Quando você abraça os jogos mentais do diabo e os encara como verdade, você dá poder a eles. Se você não assumir o comando de sua mente e começar a declarar a verdade de Deus a si mesmo para combater as mentiras do diabo, o processo completo do engano continuará operando em sua vida. Finalmente, esse processo estará completo e os seus temores se tornarão realidade. Quando isso ocorrer, você será enganado nessa área da sua vida. Você pode perceber agora porque é extremamente importante entendermos essas três palavras: as ciladas, os desígnios e o engano do diabo. Principalmente quando estudamos o assunto da batalha espiritual. Vamos fazer uma revisão. Primeiramente, a palavra ciladas, métodos, nos diz que o diabo opera como uma estrada, ou principalmente como uma via de ataque. Em segundo lugar, a palavra desígnios, noemata, revela para onde vai essa estrada. Ela se dirige para a sua mente. Quando essa estrada está pavimentada dentro da mente de uma pessoa, o inimigo começa a viajar regularmente para dentro e para fora da mente e das emoções dessa pessoa para confundir e misturar os pensamentos dela com os pensamentos errados, convicções erradas e percepções falsas. Em terceiro lugar, o engano ocorre quando uma pessoa abraça a mentira que o diabo lhe diz. A percepção falsa que essa pessoa abraçou dá poder a essa mentira para se tornar uma realidade concreta em sua vida. Esse é o engano completo. Vamos ver um exemplo de intimidação demoníaca. Talvez o melhor exemplo bíblico das ciladas, desígnios e enganos do diabo possa ser encontrado na história de Davi e Golias. Estudando a verdadeira história de Davi e Golias, você verá todas as três forças negativas em ação. Em 1 Samuel 17, observamos como o diabo usou as alegações mentirosas de Golias para intimidar e confundir os exércitos de Israel. As declarações estranhas, arrogantes, prepotentes e orgulhosas de Golias acerca da morte dos israelitas foram tão eficazes que nenhum soldado do acampamento hebreu estava disposto a enfrentar esse agressor. O exército israelita ficou paralisado por 40 dias, até que um homem corajoso chamado Davi apareceu com o poder de Deus para desafiar essas mentiras. 1 Samuel 17, 3 e 4 nos diz: os filisteus ocupavam uma colina e os israelitas outro, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Não é de admirar que os israelitas tenham ficado intimidados com Golias. Apenas a aparência desse gigante seria intelectualmente e emocionalmente avassaladora. Golias media 2 metros e 90 centímetros de altura. Veja o que diz em 1 Samuel 17, 5 e 7. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava canaleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma laçadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias estava armado ao máximo. Observe que a couraça de escamas que ele usava pesava 60 quilos. Além do capacete de Golias e da sua couraça que pesava 60 quilos, ele também tinha canaleiras de bronze e uma lança de bronze pendurada em seus ombros. A vara da sua lança era como o eixo de um tecelão, o que significa que a longa haste de sua lança pesava pelo menos 8 quilos. Além disso, a Bíblia diz especificamente que a ponta da lança pesava 600 ciclos de ferro, o que equivale a 7 quilos. Um erudito especulou que o peso de todas essas peças de armamento juntas, o capacete, a couraça, as caneleiras, a haste de bronze e a ponta da lança e o escudo, podiam pesar mais de 320 quilos. Em todos os aspectos imaginários, Golias era uma visão aterradora. Como você se sentiria se fosse desafiado por um inimigo que medisse quase 3 metros e usasse mais de 300 quilos de armamentos? E se Golias usava armamentos que pesavam tanto, imagine quanto o próprio gigante pesava. No entanto, não foi o tamanho de Golias ou do seu armamento
que fez os israelitas se encolherem de medo, o que fez eles temerem. As constantes ameaças e o bombardeio mental com as quais Golias os atacava todos os dias. Esse assédio mental aleijou os soldados hebreus de modo que eles perderam a visão da tremenda capacidade de Deus. Com relação a essas ameaças contínuas de Golias, a Bíblia diz, em 1 Samuel 17, 8 e 10, Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão posicionados para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. As ameaças do enorme e ameaçador Golias foram tão emocionalmente avassaladoras que o versículo seguinte declara: Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Golias imobilizou mentalmente e emocionalmente os exércitos de Israel sem querer usar uma espada ou lança. Apenas com palavras, ele incapacitou, neutralizou, impressionou, amorteceu e desarmou os israelitas. A distorção flagrante e absurda da sua própria grandeza era tão exorbitante que suas palavras enfeitiçaram o exército israelita até que eles ficaram aprisionados pelo feitiço desse controle verbal. De fato, Golias disse a eles: Quem vocês pensam que são para lutar comigo? Vamos lá, tentem me ferir e vocês descobrirão o que eu farei com vocês. O que está acontecendo? Vocês estão com medo de me enfrentar e de me encarar? O que você acha que Golias aprendeu? Onde você acha que Golias aprendeu esse tipo de comportamento vil? Com o diabo. O diabo é um caluniador e um acusador. Hoje o diabo ainda procura incapacitar, neutralizar, impressionar, amortecer e desarmar os crentes da mesma maneira que paralisou o exército israelita usando Golias. As alegações gigantes e absurdas são tão exorbitantes que elas costumam enfeitiçar os crentes que as ouvem, até que eles ficam aprisionados por esse feitiço e mantidos sob o seu controle. Essa conduta ultrajante ainda é a ferramenta mental que o diabo usa para atacar as mentes dos crentes. E as bombardeia com pensamentos ameaçadores como: Vocês se acham tão durões, mas eu vou lhes mostrar quem é durão aqui. Vou usar essa situação negativa para acabar com vocês. Vou abater vocês com tanta força e tão depressa que vocês nem vão saber o que os atingiu. Ameaças mentirosas e falsas acusações são as tentativas do inimigo de abrir um buraco em sua mente e suas emoções para que você não possa pensar racionalmente. Ele vem para abrir uma estrada de medo na sua mente, então ele joga os seus jogos mentais, tentando encher a sua mente de medo e confusão a ponto de você finalmente perder a coragem que precisa para se levantar pela fé e obedecer ao chamado de Deus sobre a sua vida. Lançando uma acusação caluniadora após outra em sua mente, o diabo fará tudo o que puder para caluniar e depreciar você. Ele difamará, maldirá, insultará e caluniará a sua fé, a fim de lançar você de volta na vala da autopreservação, onde você nunca fará nada de significativo para o reino de Deus. Se você meditar nas ameaças do diabo por tempo suficiente, vai se espantar e temer muito, assim como os filhos de Israel que ouviram as palavras de Golias e ficaram paralisados pelo menos por 40 dias. Você se descobrirá vivendo do lado inferior da vitória, recusando-se a encarar qualquer novo desafio por medo de fracassar, por medo do que os outros possam dizer, por medo de um potencial, de uma catástrofe, etc. O diabo quer levar você cativo e destruí-lo com as mesmas ferramentas que Golias usou contra os israelitas. Satanás quer arruinar a sua eficácia com sugestões enganosas e alegações mentirosas. Terminamos aqui mais um áudio no dia de hoje. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, amado Senhor, estamos mais uma vez diante da Tua presença. Aprendemos hoje, Senhor, que o campo da nossa mente é o lugar de maior batalha que nós enfrentamos. E que o inimigo, Senhor, luta todos os dias para nos desmotivar, para nos colocar em situações onde ele possa ganhar as nossas mentes, nos aprisionar nas suas mentiras,
Mas eu quero aqui hoje, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, orar por esta pessoa que me ouve, orar também pela minha vida e colocar as nossas mentes cativas a Ti. Que nós possamos, Senhor, estar mediante a Tua palavra e não diante das mentiras que o diabo coloca em nossas mentes. Blinda a nossa mente, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu poder e esteja controlando as nossas vidas. Assim te pedimos, assim te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigada pela sua companhia. Voltamos amanhã com mais um estudo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.